O sol ainda nem tinha nascido completamente quando Marcelo Silva sentiu o carro tremer. Não era um tremor comum, era algo profundo, visceral, como se o próprio metal estivesse gritando. Ele estava na rodovia Presidente Dutra, a caminho de São José dos Campos, com Ana Paula ao lado e Sofia dormindo no banco de trás. O velocímetro marcava 110 km/h. Então aconteceu. Marcelo pisou no freio para reduzir antes de uma curva. O pedal afundou, totalmente, como se não houvesse nada ali. Nenhuma resistência, nenhuma resposta. O coração dele parou por um segundo inteiro antes de o cérebro processar o que estava acontecendo. Marcelo! Ana Paula olhou para ele, ainda sem entender a expressão de pânico no rosto do marido. Ele pisou de novo, mais forte. Nada. O carro continuava acelerando ladeira abaixo, a curva se aproximando como uma parede de concreto. Marcelo puxou o freio de mão com toda a força. Um chiado agudo rasgou o silêncio da manhã. O carro derrapou, a traseira escapou, e por um instante eterno eles dançaram na beira do precipício entre a vida e o acostamento. Quando finalmente pararam, com 2 pneus já fora da pista, a lateral do veículo a centímetros da mureta de proteção, Ana Paula estava branca. Sofia tinha acordado e chorava baixinho. Marcelo segurava o volante com tanta força que seus dedos estavam dormentes. O único som que restava era o motor ligado e a respiração de 3 pessoas que quase não estavam mais ali. Mas deixa eu te contar como isso começou, porque essa história não começa numa rodovia. Ela começa 3 meses antes, numa concessionária brilhante e cheia de promessas, em Guarulhos, Grande São Paulo. Marcelo Silva era engenheiro civil, trabalhava duro, pagava suas contas, tinha uma vida honesta e tranquila. Ele e Ana Paula vinham economizando há 2 anos para comprar um carro 0 km. Não era luxo, era necessidade. O antigo Palio já não aguentava mais as idas e vindas para o trabalho, para a escola de Sofia, para as consultas médicas de Ana, que tinha problema na coluna e precisava de um veículo mais confortável. Quando eles entraram na concessionária naquela tarde de sábado, o cheiro de carro novo estava no ar. Aquele aroma de estofamento limpo, plástico virgem, futuro. Marcelo olhou para Ana Paula e sorriu. Ela sorriu de volta. Sofia corria entre os carros, encantada. Posso ajudar? Um vendedor de terno azul marinho se aproximou todo solícito. A gente está procurando um sedã, algo seguro, confortável. Marcelo falou com a firmeza de quem sabia o que queria. Tenho exatamente o que vocês precisam. O vendedor os levou até um modelo prateado, reluzente, sob as luzes da concessionária. Era um sedã de uma montadora europeia conhecida, com fama de tecnologia e segurança. Marcelo leu a ficha técnica, freios ABS, 6 airbags, controle de estabilidade, 5 estrelas no latim NCAP. Tudo o que uma família precisava. Quanto está saindo? 95 mil à vista, ou parcelado em até 60 meses. Marcelo fez as contas mentalmente. Daria para dar uma entrada gorda e financiar o resto. Apertado, mas viável. Ana Paula passou a mão no capô do carro, como quem acaricia um sonho. A gente leva. A papelada toda levou 2 semanas. Assinatura do contrato, financiamento aprovado, seguro contratado. Quando Marcelo finalmente recebeu as chaves, ele sentiu aquela mistura de orgulho e alívio. Era o carro da família. O símbolo de anos de trabalho honesto. Nas primeiras semanas, tudo parecia perfeito. O carro era silencioso, econômico, confortável. Ana Paula conseguia dirigir sem dor nas costas. Sofia adorava o banco traseiro espaçoso. Marcelo dirigia para o trabalho todos os dias com aquela sensação boa de quem fez a escolha certa. Até que não fez. A primeira vez que o freio falhou foi numa manhã de segunda-feira, no trânsito de Guarulhos. Marcelo estava parado no sinal da Avenida Monteiro Lobato quando a luz ficou verde. Ele acelerou, mas logo à frente um motociclista freou bruscamente. Marcelo pisou no freio. O pedal afundou. Ele pisou de novo, com mais força, e dessa vez o carro respondeu, mas com atraso. Um segundo inteiro de nada. Um segundo em que o coração dispara e o corpo se prepara para o impacto. Por sorte, deu tempo. O carro parou a poucos centímetros da moto. Marcelo respirou fundo. Deve ter sido impressão.
pensou. Mas a mão dele tremia no volante. 2 dias depois aconteceu de novo. Dessa vez na saída do estacionamento do supermercado. Pedal mole, resposta atrasada, coração acelerado. Marcelo não falou nada para Ana Paula. Não queria preocupá-la. Mas ele sabia que aquilo não era normal. Na sexta-feira daquela mesma semana, ele agendou uma revisão na concessionária. Chegou cedo, explicou o problema com calma e precisão. O freio está com resposta atrasada. Às vezes o pedal afunda e não freia de imediato. O consultor técnico, um rapaz de 20 e poucos anos com um uniforme impecável, anotou tudo num tablet. Vamos dar uma olhada, Sr. Silva. Pode deixar com a gente. Marcelo deixou o carro e foi trabalhar de Uber. À tarde recebeu uma ligação. Sr. Silva, aqui é da concessionária. Fizemos todos os testes. Tá tudo normal com o freio. Não identificamos nenhum problema. Como assim tudo normal? Eu senti o pedal afundar 3 vezes essa semana. Às vezes acontece uma sensação de pedal mole por causa do desgaste do fluido, mas está tudo dentro do padrão. A gente trocou o fluido por precaução, mas não tem nada de errado com o sistema. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. Tem certeza? Absoluta, senhor. O carro está perfeito. Ele buscou o carro naquela tarde. Dirigiu de volta para casa com cautela, testando o freio a cada esquina. Parecia estar normal. Talvez fosse só o fluido mesmo, pensou. Mas a sensação de desconfiança não saiu do peito. Durante 3 semanas nada aconteceu. Marcelo quase se convenceu de que tinha sido paranoia. Até que numa manhã de domingo, ao sair de casa para levar Sofia na casa da avó, o freio falhou de novo. E dessa vez foi pior. Ele estava descendo a rua Felício Tarabai, uma ladeira íngreme que desembocava na avenida principal. O trânsito estava tranquilo. Marcelo viu o sinal vermelho no fim da descida e pisou no freio. Nada. Pisou de novo. Nada. O pedal estava completamente solto, afundando até o fim sem resistência alguma. O carro ganhou velocidade. Marcelo sentiu o gosto de metal na boca, a adrenalina inundando as veias. Sofia estava no banco de trás. Ele não podia errar. Puxou o freio de mão com força. O carro derrapou, mas desacelerou. Marcelo manobrou para o acostamento, raspando o meio-fio, até parar completamente. As mãos dele tremiam tanto que mal conseguia desligar o motor. Papai, o que foi? Sofia perguntou assustada. Nada, filha. Só um probleminha. Tá tudo bem. Mas não estava tudo bem. E Marcelo sabia disso. Naquela tarde, ele voltou à concessionária. Dessa vez, não marcou horário. Foi direto. Entrou com o carro, estacionou na área de serviços e desceu com uma expressão que não deixava espaço para dúvidas. Preciso falar com o gerente. Agora. O consultor técnico, o mesmo de antes, reconheceu Marcelo e tentou acalmá-lo. Senhor Silva, o que houve? O que houve? O freio do meu carro falhou de novo. Pela 4ª vez. Eu quase bati com minha filha dentro. Isso que houve. Senhor, a gente já checou e... Não me interessa o que vocês checaram. Tem algo errado com esse carro. E eu quero que arrumem. Agora. O gerente apareceu. Um homem de meia idade, gravata frouxa, expressão de quem estava acostumado a apagar incêndios. Senhor Silva, eu entendo sua preocupação. Vamos fazer uma nova vistoria completa, tá bom? Pode deixar o carro aqui por 2 dias? Marcelo respirou fundo. Pode, mas eu quero um laudo técnico dessa vez. Por escrito. O gerente hesitou, mas concordou. Sem problema. 2 dias depois, Marcelo recebeu o laudo. Ele leu linha por linha, sentado à mesa da cozinha, enquanto Ana Paula preparava o jantar. O documento era técnico, cheio de termos que ele mal entendia, mas a conclusão era clara. Sistema de freios dentro dos padrões de fábrica, nenhuma irregularidade identificada. Marcelo fechou os olhos. Ele sabia o que tinha sentido, sabia que aquele carro não era seguro. Mas como provar algo que os próprios técnicos da montadora diziam não existir? Foi então que ele decidiu pesquisar. Abriu o notebook naquela mesma noite e começou a procurar. Digitou: defeito freio sedã, marca do carro. Os resultados que apareceram na tela fizeram o estômago dele revirar. Dezenas de relatos, fóruns de proprietários, vídeos no YouTube, pessoas de todo o Brasil relatando exatamente o mesmo problema.
freios que falhavam sem aviso, pedais que afundavam, respostas atrasadas. E o pior, a montadora negando tudo. Marcelo clicou em um dos vídeos. Um homem de Porto Alegre, tremendo, filmava a própria mão enquanto narrava. Eu quase matei minha família hoje. O freio falhou na descida da serra. Se eu não tivesse puxado o freio de mão, a gente estava morto. E a concessionária falou que está tudo normal. Marcelo sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele não estava sozinho. E isso era ainda mais assustador. Verifica se você já está inscrito neste canal. Se ainda não está, inscreva-se agora. Porque aqui você vai ver histórias reais de pessoas comuns que enfrentaram gigantes e venceram. E você precisa saber que isso é possível. Marcelo não dormiu naquela noite. Ficou horas rolando a página, lendo relato após relato. Havia centenas deles, pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, todos com o mesmo carro, todos com o mesmo defeito, e todos recebendo a mesma resposta da montadora. Está tudo normal. Alguns relatos eram técnicos, detalhados, escritos por engenheiros ou mecânicos que tentavam explicar o problema. Outros eram desesperados, escritos por pais e mães que tinham passado pelo mesmo terror que Marcelo. Um deles dizia: meu filho tem 4 anos. Eu estava voltando da creche quando o freio falhou. Consegui desviar de um caminhão por centímetros. Fui na concessionária e eles falaram que eu estava dirigindo errado. Como assim dirigindo errado? Eu dirijo há 15 anos. Marcelo leu aquilo e sentiu uma mistura de raiva e solidariedade. Ele não estava louco. O problema era real e a montadora sabia disso. Na manhã seguinte, ele ligou para o número que encontrou em um dos fóruns. Era de um grupo de proprietários que estavam se organizando. Uma mulher atendeu. A voz dela era firme, mas cansada. Alô? Oi, meu nome é Marcelo Silva. Eu vi o grupo de vocês na internet. Eu tenho o mesmo carro com o mesmo problema nos freios. Houve uma pausa. Depois um suspiro longo. Bem-vindo ao clube. Meu nome é Carla Santos. Sou de Campinas. Quantas vezes o freio falhou com você? 4. A última foi com minha filha no banco de trás. Com a minha foi 5. Na segunda vez eu bati, nada grave, mas bati. E sabe o que a seguradora falou? Que a culpa foi minha, porque o laudo da concessionária dizia que o carro estava perfeito. Marcelo apertou o telefone com mais força. E o que vocês estão fazendo? A gente está tentando reunir provas, laudos independentes, relatos, vídeos, tudo que possa mostrar que o problema é real. Mas é difícil. A montadora tem uma equipe inteira de advogados. A gente é só gente comum. Quantas pessoas já entraram em contato? Até agora, 237. Marcelo ficou em silêncio, processando o número. 237 famílias. 237 histórias como a dele. Eu quero ajudar. O que eu posso fazer? Documenta tudo. Grava vídeo, tira foto, guarda todos os laudos. E se puder, procura um mecânico independente para fazer uma vistoria. A gente precisa de provas que não venham da montadora. Certo, eu vou fazer isso. E Marcelo, cuidado, esse carro não é seguro. Não deixe a sua família andar nele. Marcelo desligou o telefone e ficou olhando para o carro estacionado na garagem. Aquele objeto que deveria representar segurança, conforto, futuro, agora parecia uma bomba relógio. Ele tinha colocado tudo que tinha naquele veículo e agora não sabia se podia confiar nele. Nos dias seguintes, Marcelo se transformou. Ele montou uma pasta digital com tudo que encontrava. Vídeos, relatos, matérias de jornal, posts em redes sociais. Descobriu que o problema não era exclusivo do Brasil. Havia relatos na Argentina, no México, até na Europa. Em alguns países, a montadora já havia feito um recall silencioso, corrigindo o defeito sem alarde. Mas no Brasil, nada. Ele também procurou um mecânico de confiança, um senhor de 50 e poucos anos, chamado Seu Antônio, que tinha uma oficina pequena, mas respeitada na Vila Maria. Marcelo explicou a situação e pediu uma vistoria completa. Seu Antônio passou 2 horas examinando o carro. Desmontou parte do sistema de freios, testou a pressão hidráulica, checou as pastilhas, os discos, o servo-freio. Quando terminou, limpou as mãos num pano velho e chamou Marcelo. Vem cá, quero te mostrar uma coisa.
Eles foram até a parte de baixo do carro, erguido no elevador. Seu Antônio apontou para um componente metálico próximo às rodas traseiras. Tá vendo isso aqui? É o modulador de pressão do ABS. Ele que controla a força da frenagem. E olha isso. Ele apertou uma peça com a mão. Ela se moveu, solta. Não pode ter folga aqui, nenhuma. Isso compromete toda a estabilidade do sistema. E tem mais. A válvula reguladora está com vazamento. Mínimo, mas tem. Com o tempo, ela perde pressão. E aí o freio falha. Isso é defeito de fábrica? Seu Antônio cruzou os braços, pensativo. Eu não posso afirmar com certeza, mas, em 30 anos de profissão, nunca vi uma peça dessas sair de fábrica com essa folga. Ou foi mal montada, ou o projeto é falho. De qualquer forma, isso aqui é perigoso. Você pode fazer um laudo disso? Posso, mas não vai ser barato. E a montadora vai contestar porque eu não sou credenciado por eles. Não importa. Eu preciso desse laudo. Seu Antônio concordou. 3 dias depois, Marcelo tinha em mãos um documento técnico de 12 páginas, com fotos, medições e uma conclusão clara. Sistema de freios apresenta falha estrutural de projeto e montagem, oferecendo risco iminente à segurança dos ocupantes. Marcelo enviou uma cópia para Carla. Ela respondeu no mesmo dia. Perfeito. Mais 3 pessoas conseguiram laudos parecidos. A gente está montando um dossiê. Foi então que Marcelo teve uma ideia. Se havia tantas pessoas com o mesmo problema, por que não tornar isso público? Ele criou uma página nas redes sociais chamada Vítimas do Defeito, marca do carro. Postou sua história, os laudos, os vídeos que tinha coletado. Pediu para que outras pessoas compartilhassem suas experiências. Em 48 horas, a página tinha 3.000 seguidores. Em uma semana, 10.000. As pessoas começaram a enviar mensagens. Centenas delas. Relatos de acidentes, de sustos, de indignação. Alguns mandavam fotos de carros destruídos. Outros, vídeos gravados dentro do veículo no momento em que o freio falhava. O pânico estampado no rosto, a voz trêmula narrando o que estava acontecendo. Um dos vídeos que mais impactou Marcelo foi de uma mulher de Belo Horizonte. Ela estava voltando do hospital com o filho recém-nascido quando o freio falhou numa descida. Conseguiu parar usando o freio de mão e o câmbio, mas o bebê, assustado com a freada brusca, chorou por horas. A mulher filmou depois, ainda tremendo, com o filho no colo. Eu podia ter matado meu filho hoje por causa de um carro que eu confiei, que eu paguei caro, e a montadora fala que não tem problema? Isso é crime. Marcelo assistiu ao vídeo com um nó na garganta. Ele pensou em Sofia. Pensou em quantas vezes ele tinha colocado a filha naquele banco traseiro, confiando que estava segura. E agora sabia que não estava. A página crescia. E com ela, a pressão. Jornalistas começaram a entrar em contato. Programas de TV de defesa do consumidor queriam fazer reportagens. Marcelo deu entrevistas sempre com o cuidado de falar apenas os fatos, sem sensacionalismo. Ele sabia que a montadora estava de olho. E estava mesmo. 2 semanas depois de a página ser criada, Marcelo recebeu um e-mail. Era do departamento jurídico da montadora. O tom era educado, mas a mensagem era clara. Prezado Sr. Silva, chegou ao nosso conhecimento a existência de uma página nas redes sociais onde são divulgadas informações técnicas imprecisas e potencialmente difamatórias sobre nossos produtos. Gostaríamos de esclarecer que todos os veículos comercializados pela nossa marca passam por rigorosos testes de qualidade e segurança, estando em conformidade com todas as normas vigentes. Solicitamos que as publicações que contenham alegações infundadas sejam removidas, sob pena de medidas judiciais cabíveis. Estamos à disposição para esclarecimentos adicionais. Marcelo leu o e-mail 3 vezes. Depois, mostrou para Ana Paula. Eles estão tentando te calar, ela disse com uma mistura de medo e raiva. Eu sei, mas não vão conseguir. Ele respondeu ao e-mail de forma objetiva. Prezados, as informações publicadas na página são baseadas em laudos técnicos independentes, relatos de consumidores e documentos públicos. Não há nada de difamatório em relatar fatos. Se a montadora discorda das conclusões técnicas apresentadas,
Sugiro que façam um recall voluntário e resolvam o problema, em vez de ameaçar quem está tentando proteger vidas. Atenciosamente, Marcelo Silva. Ele apertou enviar com o coração acelerado. Sabia que aquilo era um divisor de águas. A montadora não ia ignorar. E ele estava pronto para o que viesse. Carla ligou para ele no dia seguinte. Marcelo, você viu? A montadora soltou uma nota oficial. Não. O que eles falaram? Eles negam tudo. Dizem que não existe defeito, que os carros são seguros e que estão à disposição para resolver eventuais dúvidas técnicas dos clientes. É a mesma ladainha de sempre. Marcelo sentiu a raiva subir. Eles não vão admitir nunca. A gente vai ter que obrigar. Tem mais gente entrando no grupo todo dia. Já somos mais de 400 famílias. A gente precisa agir. Então vamos agir. Vamos processar essa montadora. Todos juntos. Carla ficou em silêncio por alguns segundos. Você sabe que isso vai ser uma guerra, né? Eles têm dinheiro, têm advogados, têm influência. E a gente tem a verdade. E tem centenas de pessoas que quase morreram. Isso tem que valer alguma coisa. Carla respirou fundo. Vou falar com os outros. Se a gente conseguir organizar uma ação coletiva, talvez tenha chance. Marcelo desligou e ficou olhando pela janela. O carro prateado ainda estava na garagem, parado, silencioso. Um símbolo de tudo que estava errado, mas também de tudo que ele estava disposto a lutar. Nas semanas seguintes, o grupo se organizou. Criaram um fundo comum para contratar um advogado. Fizeram reuniões online, dividiram tarefas, coletaram mais provas. Cada pessoa contribuía como podia. Uns com dinheiro, outros com tempo, alguns com conhecimento técnico. Foi Carla quem encontrou o advogado. Doutor Roberto Mendes, especialista em direito do consumidor, com anos de experiência em ações coletivas contra grandes empresas. Ele tinha uma reputação de ser duro, meticuloso e, acima de tudo, honesto. A primeira reunião foi virtual. Marcelo, Carla e mais 5 representantes do grupo se conectaram numa chamada de vídeo com o Dr. Roberto. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de aro fino. Tinha uma expressão séria, mas não intimidadora. Então, ele começou depois de ouvir os relatos. Vocês têm laudos técnicos independentes, centenas de relatos documentados, vídeos, fotos. Isso é um bom começo, mas vocês sabem que uma ação contra uma montadora desse porte é complicada, certo? A gente sabe, Marcelo respondeu, mas não dá para deixar isso assim. Tem gente que quase morreu, e a montadora finge que não está acontecendo nada. Dr. Roberto assentiu. O problema é que para uma ação coletiva ter força, a gente precisa provar que o defeito é generalizado e que a montadora tinha conhecimento dele. Só relatos não bastam. Precisamos de perícia técnica sólida. E isso custa caro. Quanto? Depende. Mas estamos falando de algumas dezenas de milhares de reais. Só a perícia. Houve um silêncio pesado. Era muito dinheiro. Mas Carla foi rápida. A gente junta. Se cada família contribuir com R$ 200, a gente chega lá. Doutor. Roberto pareceu impressionado. Vocês têm certeza de que querem ir até o fim? Porque isso vai demorar, pode levar anos, e a montadora vai lutar com tudo. Marcelo olhou para a câmera. Doutor, eu quase perdi minha filha por causa desse carro. Se eu não fizer nada, outra pessoa vai perder a dela. Então sim, eu tenho certeza. Dr. Roberto sorriu pela primeira vez. Então vamos começar. A montadora não esperou quieta. 2 semanas após a primeira reunião com o doutor Roberto, a empresa divulgou uma campanha publicitária massiva. Anúncios em TV, rádio e internet. O slogan era: segurança que você pode confiar. Tecnologia que protege sua família. Marcelo assistiu a um dos comerciais na sala de casa. Mostrava uma família feliz dirigindo o exato modelo de carro que ele tinha. Crianças sorrindo no banco de trás, música suave, paisagens bonitas. No final, a narração dizia: porque a segurança dos nossos clientes sempre foi nossa prioridade. Ana Paula, sentada ao lado dele, soltou uma risada amarga. Prioridade, que piada! Marcelo não riu. Ele sabia que aquilo era uma estratégia. A montadora estava tentando controlar a narrativa, mas ele também sabia que não ia funcionar.
não com centenas de pessoas dispostas a contar a verdade. A mobilização continuou. Doutor Roberto contratou um perito independente, um engenheiro mecânico com credenciais impecáveis, para fazer uma análise técnica completa de 3 veículos diferentes, todos com o mesmo modelo e o mesmo problema. O perito levou 2 meses para concluir o trabalho. Quando o laudo chegou, tinha mais de 80 páginas. Marcelo leu junto com Carla e Dr. Roberto numa reunião presencial, num escritório pequeno, mas organizado em São Paulo. O advogado foi direto ao ponto. O laudo confirma: há uma falha estrutural no sistema hidráulico de frenagem, especificamente no modulador do ABS e na válvula de pressão. Em condições de uso normal, a peça perde eficiência ao longo do tempo, causando perda de resposta dos freios. Isso é um defeito de projeto. E tem mais. O perito, um senhor magro de óculos grossos, acrescentou: eu analisei documentos internos da montadora que conseguimos via fontes públicas de outros países. Há registros de que esse problema já foi identificado em 2018, 2 anos antes do modelo chegar ao Brasil. Eles sabiam. Marcelo sentiu o sangue ferver. Eles sabiam e venderam assim mesmo? Aparentemente sim. Fizeram ajustes em alguns mercados, mas não aqui. Provavelmente porque sairia mais caro fazer um recall do que lidar com reclamações isoladas. Carla bateu a mão na mesa. Isso é crime. É negligência, Dr. Roberto corrigiu. E dá base sólida para uma ação coletiva, por danos morais e materiais. Marcelo olhou para o laudo na sua frente. 80 páginas de provas, centenas de horas de trabalho. E, finalmente, a confirmação do que ele sempre soube. O carro era perigoso. E a montadora tinha escolhido lucro em vez de vidas. Mas a montadora não ia deixar barato. Uma semana depois do laudo ficar pronto, Marcelo recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ele atendeu achando que era mais uma vítima querendo se juntar ao grupo. Era um advogado da montadora. Senhor Silva, meu nome é Dr. Fábio Duarte. Represento a nome da montadora. Gostaria de ter uma conversa com o senhor. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos, calculando. Sobre o quê? Sobre a situação delicada que está se desenhando. Nós entendemos que o senhor teve uma experiência desagradável com o veículo, mas acreditamos que há um mal-entendido. Gostaríamos de resolver isso de forma amigável. Mal-entendido? Meu freio falhou 4 vezes. Eu tenho laudo técnico provando que o carro é perigoso. Isso não é mal-entendido. Senhor Silva, com todo respeito, laudos independentes nem sempre refletem a realidade técnica. Nossa equipe de engenharia analisou milhares de veículos e não identificou problemas sistêmicos. O que houve com o senhor pode ter sido um caso isolado de manutenção inadequada ou... Manutenção inadequada. O carro tinha 3 meses de uso. Senhor Silva, o que eu estou tentando dizer é que temos interesse em resolver essa questão. Podemos oferecer uma compensação financeira razoável, substituir o veículo e evitar um desgaste desnecessário para ambas as partes. Marcelo entendeu na hora. Eles queriam comprar o silêncio dele. E em troca? Em troca, o senhor retira as publicações nas redes sociais, desiste de qualquer ação judicial e assina um termo de confidencialidade. Não. Senhor Silva, pense bem. Um processo pode durar anos, e a montadora tem recursos para... Eu disse não, não é sobre mim. É sobre as centenas de pessoas que quase morreram. Vocês podem me oferecer o que quiser. Eu não vou parar. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. O senhor sabe que isso pode ter consequências, certo? A voz tinha mudado de tom, ainda educada, mas com uma ponta de ameaça. Consequências? Tipo me processar por falar a verdade? Podem tentar. Marcelo desligou. A mão dele tremia, mas não de medo. Era de raiva e de determinação. Naquela noite, ele postou na página do grupo o que tinha acontecido. A reação foi imediata. Centenas de comentários de apoio, de indignação, de pessoas compartilhando que também tinham recebido ofertas parecidas. Alguns aceitaram com medo ou cansaço, outros recusaram, como Marcelo. Carla ligou para ele. Eles estão tentando dividir a gente, comprando o silêncio de quem cede e ameaçando quem não cede. E o que a gente faz? A gente segue em frente, com ou sem quem desistiu.
A gente tem prova, a gente tem apoio e a gente tem razão. Foi naquele momento que Marcelo percebeu algo. Ele não estava sozinho, e isso fazia toda a diferença. Mas a montadora tinha mais cartas na manga. Na semana seguinte, matérias começaram a aparecer em portais de notícias. Artigos bem escritos, com títulos como "Montadora nega acusações e reafirma segurança de veículos", ou "Especialistas questionam validade de laudos independentes em ações contra montadoras". Marcelo leu uma das matérias e reconheceu na hora o que era: plantação de notícias. A montadora estava usando sua influência na mídia para desacreditar o movimento. Mas nem tudo foi contra eles. Alguns jornalistas sérios começaram a investigar o caso. Um programa de TV de grande audiência, especializado em defesa do consumidor, entrou em contato com Marcelo. Queriam fazer uma reportagem. Marcelo aceitou na hora. A gravação foi intensa. Ele contou sua história, mostrou o laudo, apresentou os vídeos. Carla também foi entrevistada, junto com outras 3 vítimas. Uma delas era um senhor de 60 anos, que tinha batido o carro ao tentar frear numa rotatória. O freio falhou completamente e ele atingiu outro veículo. Por sorte, ninguém se feriu gravemente, mas o trauma ficou. A reportagem foi ao ar numa terça-feira à noite. Teve repercussão enorme. A hashtag Defeito nos Freios ficou nos Trending Topics do Twitter. A página do grupo ganhou mais 20 mil seguidores em 24 horas. E o mais importante, o Procon estadual anunciou que ia abrir uma investigação. A pressão estava aumentando. E então aconteceu algo que mudou tudo. Um casal de Curitiba, Rodrigo e Júlia, estava voltando de viagem com os 2 filhos, um menino de 5 anos e uma menina de 2. Era uma tarde de domingo, ensolarada, trânsito tranquilo, na BR-116. Eles estavam naquele ritmo familiar de fim de viagem, crianças cansadas, pais exaustos, mas felizes. Rodrigo dirigia o mesmo modelo de carro. Júlia estava no banco do passageiro, virando para trás de vez em quando para verificar se os filhos estavam bem. A menina dormia na cadeirinha. O menino olhava pela janela, distraído. De repente, um caminhão alguns metros à frente freou bruscamente. Rodrigo pisou no freio. O pedal afundou. Ele pisou de novo. Nada. O carro continuou avançando. Rodrigo puxou o freio de mão, mas a velocidade era alta demais. Eles bateram na traseira do caminhão. O impacto foi violento. O carro se deformou. Os airbags abriram. O som do metal se retorcendo ecoou na estrada. Rodrigo e Júlia sobreviveram. As crianças sobreviveram, protegidas pelas cadeirinhas. Mas todos ficaram feridos. A menina teve traumatismo craniano. O menino, fraturas no braço. Júlia, costelas quebradas. Rodrigo, ferimentos na cabeça e no peito. Eles foram levados de ambulância para o hospital. A notícia se espalhou rapidamente nas redes sociais. Um dos membros do grupo de vítimas era de Curitiba e reconheceu o modelo do carro nas fotos do acidente. Entrou em contato com Rodrigo ainda no hospital. Quando Rodrigo confirmou que o freio tinha falhado, o grupo inteiro entrou em comoção. Marcelo leu o relato de Rodrigo com as mãos trêmulas. O texto era curto, escrito do celular ainda no hospital. Meu freio falhou. Eu avisei a concessionária 3 vezes. Eles disseram que estava tudo bem. Hoje meus filhos quase morreram. Minha filha está na UTI. Isso não pode continuar. Foi o momento mais emocional de toda a luta, porque até então, apesar dos sustos e dos traumas, ninguém tinha se machucado gravemente. Mas agora havia uma menina de 2 anos lutando pela vida por causa de um defeito que a montadora se recusava a admitir. Se você já passou por uma situação em que sentiu que sua vida ou a vida de quem você ama estava em risco por negligência de alguém, escreve aqui nos comentários. Eu também quase perdi alguém. Porque é importante que a gente saiba que não estamos sozinhos nessa luta. Marcelo visitou Rodrigo e Júlia no hospital 2 semanas depois. A menina já tinha saído da UTI, mas ainda estava internada. Rodrigo estava com o braço engessado, o rosto marcado por hematomas. Ele recebeu Marcelo com um aperto de mão firme, mas os olhos dele estavam cansados. Obrigado por vir. Não precisa agradecer. A gente tá junto nisso. Rodrigo olhou pela janela do quarto, para o céu cinza lá fora.
Eu devia ter feito algo antes. Devia ter insistido mais, devia ter tirado esse carro de circulação. Mas eu acreditei neles. Acreditei que o problema era comigo. A culpa não é sua. A culpa é deles. Júlia, deitada na cama ao lado, com as costelas enfaixadas, falou com a voz fraca. A gente vai processar, junto com vocês. Não importa quanto tempo leve. Marcelo assentiu. A gente vai ganhar. Eu prometo. Quando ele saiu do hospital, o peso da responsabilidade estava maior do que nunca. Não era mais só sobre ele e Sofia. Era sobre Rodrigo, Júlia e aquela menininha de 2 anos que quase não voltou para casa. A notícia do acidente de Rodrigo e Júlia rodou o país. Jornais, sites, programas de TV, todos cobriram a história. A pressão pública sobre a montadora atingiu um nível sem precedentes. As redes sociais ferviam com pedidos de recall, boicotes à marca, manifestações de indignação. Mas a montadora, em resposta, emitiu apenas uma nota genérica. Lamentamos profundamente o ocorrido e estamos prestando toda a assistência necessária à família. No entanto, reforçamos que nossos veículos passam por rigorosos controles de qualidade e atendem a todas as normas de segurança. Qualquer alegação de defeito generalizado carece de fundamento técnico. Marcelo leu aquilo e sentiu vontade de esmurrar a parede. Eles não iam admitir. Nunca iam admitir. A única saída era forçá-los judicialmente. Dr. Roberto convocou uma reunião de emergência com os principais membros do grupo. Marcelo, Carla, Rodrigo, que participou por vídeo do hospital, e mais 10 representantes de diferentes estados se reuniram no escritório do advogado em São Paulo. Chegou a hora. Dr. Roberto começou. Temos provas suficientes, temos vítimas suficientes e agora temos um caso de lesões graves que reforça a urgência. Vamos protocolar a ação coletiva essa semana. Ele distribuiu cópias de um documento volumoso. Era a petição inicial da ação civil pública. Marcelo folheou rapidamente. Eram mais de 200 páginas, com todos os laudos técnicos, todos os relatos, todas as provas acumuladas nos últimos meses. O pedido é o seguinte, Dr. Roberto continuou. Primeiro, reconhecimento judicial de que o defeito existe e é generalizado. Segundo, determinação de recall obrigatório, com reparo gratuito ou substituição dos veículos. Terceiro, indenização por danos morais e materiais para todas as vítimas. Carla perguntou, quanto tempo isso vai levar? Depende. Pode ser 1 ano, podem ser 3, mas com a repercussão do caso, acredito que o juiz vai dar prioridade. Rodrigo, na tela do notebook, perguntou com a voz rouca, e se a gente perder? Dr. Roberto olhou para ele com seriedade. A gente não vai perder. As provas são sólidas. O defeito é real. E agora tem uma criança que quase morreu. Nenhum juiz vai ignorar isso. A sala ficou em silêncio. E então, um por um, os representantes concordaram. Marcelo foi o primeiro a assinar a autorização para protocolar a ação. Carla foi a segunda. Rodrigo, a terceira. E assim por diante. Quando a última assinatura foi coletada, Dr. Roberto respirou fundo. Então vamos à guerra. A ação foi protocolada numa quinta-feira de manhã, na 3ª Vara Cível de São Paulo. Doutor. Roberto levou pessoalmente os volumes da petição. Eram tantos que ele precisou de uma caixa grande para transportar tudo. No mesmo dia, ele enviou cópia da ação para a imprensa. Em poucas horas, a notícia estava em todos os portais. Ação coletiva pede recall de modelo de carro por defeito grave nos freios. Montadora nega problema. A repercussão foi imediata. O site do grupo recebeu milhares de acessos. O e-mail de Dr. Roberto foi inundado de mensagens de novas vítimas querendo se juntar à ação. Em menos de uma semana, o número de participantes saltou de 400 para 1.200 famílias. Mas a montadora reagiu com força. 2 dias após o protocolo da ação, a empresa divulgou um comunicado oficial mais agressivo. A nome da montadora vem a público esclarecer que as alegações apresentadas na recente ação coletiva carecem de fundamento técnico e jurídico. Todos os nossos veículos são testados de acordo com os mais altos padrões internacionais de segurança, e não há evidências de defeito generalizado.
Lamentamos que grupos organizados estejam disseminando informações falsas que prejudicam a reputação da empresa e geram preocupação desnecessária entre nossos clientes. Reafirmamos nosso compromisso com a segurança e estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas técnicas de forma transparente. Marcelo leu o comunicado e mostrou para Ana Paula. Informações falsas. Eles estão chamando a gente de mentirosos. Ana Paula, que normalmente era mais contida, soltou uma palavrão. Eles não têm vergonha na cara. A estratégia da montadora ficou clara nas semanas seguintes. Desacreditar os laudos, desqualificar os peritos e intimidar os participantes da ação. Eles contrataram um dos maiores escritórios de advocacia do país, com equipe especializada em litígios corporativos. A defesa da montadora foi protocolada um mês depois. Era um calhamaço ainda maior que a petição inicial. Mais de 300 páginas de contestação técnica, jurídica e até pessoal. Eles atacaram a credibilidade dos peritos independentes, alegando que os laudos eram tendenciosos e metodologicamente falhos. Atacaram os relatos das vítimas, sugerindo que muitos acidentes foram causados por mau uso ou negligência dos proprietários. E atacaram até mesmo o doutor Roberto, insinuando que ele tinha interesse financeiro em inflar o número de vítimas. Dr. Roberto leu a contestação com uma expressão de nojo. Isso aqui é baixaria jurídica. Eles não têm argumentos técnicos sólidos, então partiram para o ataque pessoal. E agora? Marcelo perguntou. Agora a gente responde, com fatos. E a gente pede para o juiz nomear um perito do próprio tribunal. Assim eles não vão poder alegar que os laudos são tendenciosos. Foi exatamente o que fizeram. Doutor. Roberto apresentou uma réplica contundente, desmontando cada argumento da defesa com base em documentos técnicos, normas internacionais de segurança automotiva e jurisprudência de casos semelhantes em outros países. E, mais importante, ele pediu a nomeação de um perito oficial do juízo para realizar nova vistoria nos veículos. O juiz aceitou e nomeou um dos engenheiros mecânicos mais respeitados do país, professor de uma universidade federal, com décadas de experiência em segurança veicular. A perícia judicial levou 3 meses. O perito analisou 5 veículos diferentes, todos com o mesmo modelo e o mesmo histórico de falhas. Ele desmontou sistemas inteiros, refez todos os testes hidráulicos, comparou com as especificações técnicas da montadora e até fez simulações computacionais do comportamento dos freios em diferentes condições. Marcelo acompanhou uma das vistorias pessoalmente. Foi numa oficina credenciada pelo tribunal, com a presença de assistentes técnicos da montadora, que observavam cada movimento do perito com atenção de falcões. O perito era um homem sério, metódico, que falava pouco e trabalhava muito. Ele passou horas medindo pressões, testando válvulas, inspecionando tubulações. De vez em quando, anotava algo num caderno. Não demonstrava emoção. No final do dia, quando já estava escurecendo, ele chamou o doutor Roberto e os assistentes técnicos para uma conversa informal. Vocês querem saber minha impressão preliminar? Todos concordaram. Há uma falha no projeto. Clara. A válvula reguladora de pressão do sistema ABS não suporta as variações térmicas do uso prolongado. Com o tempo, ela perde calibragem. E quando isso acontece, a resposta do freio fica comprometida. Não é em todos os carros, mas é em um número significativo, talvez 15 a 20% da frota. Os assistentes da montadora ficaram pálidos. Marcelo sentiu um alívio enorme, misturado com raiva. Isso confirma o que a gente já sabia, Dr. Roberto disse. Sim, mas agora está documentado oficialmente e vai constar no laudo que eu vou apresentar ao juiz. Marcelo saiu daquela oficina com um peso a menos nos ombros. Finalmente, a verdade estava sendo reconhecida por alguém imparcial, alguém nomeado pelo próprio tribunal. Mas a montadora não desistiu. Quando o laudo pericial foi juntado aos autos, confirmando o defeito, a defesa entrou com um recurso. Alegaram que o perito não tinha seguido todos os protocolos internos da montadora, que os testes foram feitos em condições não realistas, que a margem de erro era alta demais. Dr. Roberto refutou tudo, ponto por ponto, e o juiz
Após analisar os argumentos, rejeitou o recurso. Foi então que algo inesperado aconteceu. A mídia internacional começou a cobrir o caso. Um jornal alemão do país de origem da montadora publicou uma matéria investigativa sobre o defeito. Revelaram que, internamente, engenheiros da empresa haviam alertado sobre o problema já em 2017, mas a diretoria decidiu seguir com a produção porque o custo de redesenhar o sistema seria alto demais. A matéria citava e-mails internos, atas de reuniões, relatórios técnicos, tudo vazado por um denunciante anônimo. O escândalo foi enorme. No Brasil, a repercussão foi ainda maior. Programas de TV abriram espaço para debater o caso. O Procon de São Paulo multou a montadora em 10 milhões de reais por propaganda enganosa. O DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, abriu investigação. E, finalmente, a montadora começou a ceder. Foi numa tarde de sexta-feira que Dr. Roberto recebeu uma ligação. Era do advogado-chefe da montadora. Dr. Roberto, gostaríamos de conversar sobre a possibilidade de um acordo. Doutor. Roberto colocou o celular no viva-voz e fez sinal para Marcelo e Carla, que estavam no escritório, ficarem em silêncio. Acordo? Interessante. O que vocês estão propondo? Estamos dispostos a fazer o recall de todos os veículos do modelo em questão, oferecer reparo gratuito ou, caso o cliente prefira, a troca por um modelo novo de valor equivalente. E as indenizações? Estamos dispostos a negociar valores justos para os clientes que comprovadamente sofreram danos materiais ou morais. Doutor. Roberto fez uma pausa. Quantos veículos serão chamados no recall? Aproximadamente 8.000 unidades vendidas no Brasil. Marcelo sentiu o coração acelerar. 8.000. Era muito mais do que eles imaginavam. Dr. Roberto continuou. E o reconhecimento público do defeito? Vocês vão admitir que o problema existia. Houve uma hesitação do outro lado. Não vamos usar o termo defeito. Vamos chamar de atualização técnica preventiva. Não. Dr. Roberto foi firme. Se vocês querem acordo, tem que haver reconhecimento claro de que houve uma falha de projeto. Sem eufemismos. Silêncio. Vou consultar meus superiores. A ligação foi encerrada. Marcelo olhou para Dr. Roberto. Eles vão ceder? Vão. Eles não têm escolha. Com a repercussão internacional, com o laudo pericial confirmando o defeito e com o Procon e o Ministério da Justiça em cima, eles sabem que vão perder feio se isso for a julgamento. Carla perguntou. E a gente aceita o acordo? Doutor. Roberto pensou por alguns segundos. Depende dos termos. Se eles garantirem o recall completo, indenizações justas e reconhecimento público do problema, sim. O objetivo nunca foi destruir a montadora. Foi proteger as pessoas. Se eles fizerem isso, a missão está cumprida. 10 dias depois, a montadora voltou com uma proposta formal. Era um documento de 20 páginas detalhando os termos do acordo. Recall obrigatório de todos os veículos do modelo, com reparo gratuito do sistema de freios ou troca por modelo novo. Indenização de 10 mil reais para cada participante da ação coletiva que comprovou danos morais. Indenizações individuais maiores para casos com lesões corporais ou danos materiais comprovados, como o de Rodrigo e Júlia. Nota pública reconhecendo falha técnica no sistema de frenagem e pedindo desculpas aos clientes. Criação de um canal direto de atendimento para vítimas de defeitos automotivos, com resposta em até 48 horas. Dr. Roberto leu o documento em voz alta numa reunião com os principais membros do grupo. Quando terminou, houve um silêncio pesado. Marcelo foi o primeiro a falar. É o melhor que a gente vai conseguir? Sinceramente, sim. Se a gente recusar e for a julgamento, pode demorar mais 2 anos. E o resultado pode ser até pior. A montadora pode recorrer indefinidamente. Com esse acordo, a gente resolve agora, protege todo mundo e ainda força eles a admitirem o erro. Rodrigo, que ainda estava se recuperando, mas participava por vídeo, perguntou. E a minha filha? As sequelas que ela teve? O acordo prevê indenização diferenciada para o caso de vocês. Estamos negociando um valor justo. Não vai apagar o que aconteceu, mas vai pelo menos dar um apoio financeiro para vocês seguirem.
Rodrigo baixou a cabeça. Júlia, ao lado dele, segurou a mão do marido. A gente aceita, não pelo dinheiro, mas porque pelo menos agora outras famílias não vão passar pelo que a gente passou. Um por um os membros do grupo concordaram. Foi unânime. O acordo foi homologado pelo juiz numa audiência pública, transmitida ao vivo pela internet. Marcelo estava lá na sala de audiências, ao lado de Carla, Dr. Roberto, Rodrigo e Júlia. Havia jornalistas, câmeras, fotógrafos. Era um momento histórico. O juiz, um homem de uns 60 anos, cabelos brancos e voz firme, leu os termos do acordo em voz alta. Depois olhou para a montadora, representada por 3 advogados de terno impecável, e perguntou: "A empresa concorda com todos os termos apresentados?" O advogado-chefe se levantou. "Sim, Excelência." "E reconhece publicamente a existência da falha técnica?" Uma pausa. "Sim, Excelência." O juiz assentiu. Depois olhou para Dr. Roberto. "E os representantes dos consumidores aceitam os termos?" Dr. Roberto se levantou. "Sim, Excelência. Em nome de todas as famílias afetadas, aceitamos." O juiz bateu o martelo. Acordo homologado. A montadora tem prazo de 90 dias para iniciar o recall e 60 dias para efetuar o pagamento das indenizações. Próxima audiência marcada para acompanhamento em 120 dias. Está encerrada a sessão. Quando saíram da sala de audiências, Marcelo foi cercado por jornalistas. Microfones, câmeras, perguntas aos montes. Ele respondeu com calma, escolhendo as palavras com cuidado. "Isso não é uma vitória só nossa. É uma vitória de todas as famílias que acreditaram que era possível lutar contra uma grande empresa e vencer. A gente provou que a verdade importa. E que quando as pessoas se unem, elas têm força." Uma jornalista perguntou: "O que você diria para outras pessoas que estão passando por situações parecidas com outras empresas?" Marcelo olhou diretamente para a câmera. "Eu diria, não desistam. Juntem provas, procurem outras vítimas, busquem ajuda jurídica. E, acima de tudo, não tenham medo de falar, porque é assim que as coisas mudam." Nas semanas seguintes, o recall foi anunciado oficialmente. A montadora enviou cartas para todos os proprietários do modelo afetado, convocando para o reparo. O processo foi rápido. As concessionárias trabalharam em regime de urgência para atender a demanda. Marcelo levou o próprio carro para o conserto. Foi na mesma concessionária onde tudo começou. O consultor técnico, o mesmo que tinha dito que o carro estava perfeito, o atendeu com uma expressão constrangida. "Senhor Silva, eu queria pedir desculpas. A gente seguia o protocolo da montadora, mas eu sei que o senhor estava certo." Marcelo olhou para ele por alguns segundos. Depois, estendeu a mão. "Obrigado. E cuida bem desse carro. Agora ele precisa estar realmente seguro." 3 horas depois, Marcelo saiu da concessionária com o carro reparado. O sistema de freios tinha sido completamente substituído. Ele dirigiu até em casa devagar, testando a resposta dos freios a cada esquina. Estava perfeito, firme, confiável. Quando chegou, Ana Paula estava na porta esperando com Sofia. "E aí? Tá pronto. Agora a gente pode confiar de novo." Sofia correu e abraçou as pernas do pai. "O carro tá bom agora, papai?" Marcelo pegou a filha no colo e sorriu. "Tá, meu amor, agora tá." Mas o impacto do caso foi além do recall. A repercussão nacional levou o Congresso a discutir mudanças na legislação de defesa do consumidor. Um projeto de lei foi apresentado, propondo prazos mais curtos para a resposta das empresas a reclamações graves, punições mais severas para a ocultação de defeitos e facilitação de ações coletivas. O caso também virou modelo. Outras vítimas de defeitos em diferentes marcas de carros começaram a se organizar, inspiradas pelo sucesso do grupo de Marcelo. Ações coletivas foram protocoladas contra outras montadoras. O movimento ganhou nome: Consumidores Unidos pela Segurança Automotiva, CUSA. Marcelo foi convidado para dar palestras, participar de debates, falar em universidades. Ele nunca imaginou que se tornaria uma espécie de ativista, mas aceitou o papel, porque sabia que ainda havia muito a ser feito. 6 meses após a homologação do acordo, Marcelo recebeu um e-mail inesperado. Era de uma mulher de Recife chamada Fernanda. Ela contava que tinha comprado o mesmo modelo de carro e que, graças à repercussão do caso,
levou para a revisão preventiva antes de qualquer problema acontecer. O defeito foi identificado e corrigido. No final do e-mail, ela escreveu: "Você salvou a minha vida e a vida dos meus filhos sem nem saber que a gente existia. Obrigada por não ter desistido." Marcelo leu aquilo com um nó na garganta. Mostrou para Ana Paula, que também se emocionou. "Valeu a pena", ela disse, abraçando o marido. "Valeu", ele respondeu. E pela primeira vez em meses, Marcelo sentiu que podia respirar em paz. 1 ano e meio após o início de tudo, Marcelo estava sentado no sofá da sala, assistindo ao noticiário da noite. A repórter anunciava: "Justiça condena a montadora a pagar 150 milhões em indenizações coletivas por defeito em freios. Caso é considerado marco no direito do consumidor no Brasil." A matéria mostrava imagens da audiência final que havia acontecido naquela tarde. Doutor Roberto dava entrevista, explicando os desdobramentos. Carla aparecia ao fundo, sorrindo. Rodrigo e Júlia também estavam lá, com a filha, agora recuperada, no colo. A sentença final tinha ido além do acordo inicial. O juiz, reconhecendo a gravidade da conduta da montadora, determinou não apenas as indenizações já previstas, mas também uma multa adicional de 50 milhões, a ser revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, usado para financiar projetos de proteção ao consumidor em todo o país. Além disso, a montadora foi obrigada a publicar, durante 6 meses, anúncios em jornais, TV e internet, informando sobre o recall e pedindo desculpas públicas. O anúncio não podia ser discreto. Tinha que ser em horário nobre, com texto aprovado pelo juiz. Marcelo assistia a tudo com uma mistura de orgulho e cansaço. Tinha sido uma longa jornada. Noites sem dormir, preocupação constante, medo de retaliações, pressão emocional. Mas valeu a pena. Sofia entrou na sala correndo com um desenho nas mãos. "Papai, olha o que eu fiz na escola." Marcelo pegou o desenho. Era um carro prateado, com 4 pessoas dentro. Ele, Ana Paula, Sofia e um sol sorridente no céu. Embaixo, escrito com letras tortas: "Minha família tá segura agora." Ele abraçou a filha com força e sentiu os olhos marejarem. "Tá sim, meu amor. Agora tá." Nas semanas seguintes, Marcelo recebeu centenas de mensagens de pessoas agradecendo. Algumas eram de participantes da ação coletiva, outras de consumidores que nem tinham aquele modelo de carro, mas se sentiram inspirados pela luta. Uma das mensagens que mais o tocou foi de um jovem estudante de direito. "Eu estava pensando em desistir da faculdade porque achava que o sistema era grande demais para ser mudado. Mas depois de ver o seu caso, eu percebi que dá para fazer diferença. Obrigado por me lembrar disso." Marcelo respondeu a mensagem com um simples: "Nunca desista." Mas nem tudo foram flores. A montadora, apesar de ter cumprido o acordo, nunca admitiu publicamente que tinha ocultado informações de forma intencional. Nos comunicados oficiais, sempre usavam termos como falha técnica imprevista ou melhoria contínua de processos. Isso incomodava Marcelo, mas ele sabia que, no final, o mais importante tinha sido alcançado. Os carros foram consertados, as famílias foram compensadas e outras vidas foram salvas. Ainda assim, a montadora sofreu consequências além do processo. As vendas do modelo afetado despencaram. Mesmo após o recall, muitos consumidores perderam a confiança. A marca, que antes era vista como sinônimo de segurança e tecnologia, passou a ser associada à negligência. Levou anos para a empresa recuperar a reputação e só conseguiu fazendo mudanças profundas na gestão de qualidade e transparência com os consumidores. Carla também seguiu seu caminho. Ela criou uma ONG chamada Vítimas Conectadas, dedicada a ajudar consumidores que enfrentam problemas graves com produtos e serviços. A organização oferece orientação jurídica gratuita, conecta vítimas para ações coletivas e faz campanhas de conscientização. Em 2 anos, a ONG já tinha ajudado mais de 5.000 famílias em todo o Brasil. Rodrigo e Júlia se recuperaram fisicamente, mas as marcas emocionais ficaram. Eles trocaram de carro. Não queriam mais nada daquela marca, mas usaram parte da indenização para criar um fundo de ajuda a vítimas de acidentes de trânsito.
especialmente crianças. A filha deles, apesar das sequelas iniciais, se recuperou completamente e hoje é uma menina saudável e cheia de vida. Dr. Roberto continuou advogando em defesa do consumidor. O caso da montadora deu visibilidade ao trabalho dele e ele passou a ser procurado por grupos de todo o país, enfrentando situações parecidas. Ele nunca cobrava valores abusivos. Sempre trabalhou com a convicção de que justiça não pode ser um privilégio dos ricos. E Marcelo? Ele voltou à rotina. Continuou sendo engenheiro. Continuou levando Sofia para a escola. Continuou pagando as contas. Mas algo tinha mudado nele. Ele tinha descoberto que uma pessoa comum, sem poder, sem dinheiro, sem influência, mas com coragem, persistência e verdade do seu lado, pode sim enfrentar gigantes e vencer. Ele nunca mais dirigiu o carro com o mesmo descuido de antes, sempre atento, sempre checando, sempre cuidando. Mas agora era diferente. Não era medo, era responsabilidade. Porque ele sabia o que estava em jogo. 2 anos após o início do processo, Marcelo foi convidado para uma cerimônia no Procon de São Paulo. Era uma homenagem aos consumidores e advogados que protagonizaram ações relevantes na defesa de direitos. Ele foi com Ana Paula e Sofia, vestidos com suas melhores roupas. Na cerimônia, o diretor do Procon fez um discurso. Nós estamos aqui para celebrar pessoas que, diante da injustiça, não calaram, que, diante do medo, não recuaram, e que, diante da desigualdade de forças, não desistiram. O caso da ação coletiva contra a Nome da montadora é um exemplo de que o consumidor brasileiro não aceita mais ser tratado como cidadão de segunda classe, e que, quando nos unimos, somos imbatíveis. Marcelo recebeu uma placa de reconhecimento. Carla e Dr. Roberto também foram homenageados. Rodrigo e Júlia estavam na plateia, aplaudindo. Quando foi convidado a falar, Marcelo subiu ao palco com o coração acelerado. Olhou para a plateia. Centenas de pessoas, muitas delas consumidores que também tinham suas próprias lutas. Ele respirou fundo e começou. Eu nunca imaginei que ia estar aqui. Eu sou uma pessoa normal. Trabalho todo dia, cuido da minha família, pago minhas contas. Mas eu quase perdi minha filha por causa de um carro que deveria ser seguro. E quando fui reclamar, me disseram que o problema era comigo, que eu estava exagerando, que eu estava errado. Ele fez uma pausa. Mas eu sabia que não estava. E quando procurei outras pessoas, descobri que eu não estava sozinho. Descobri que tinha centenas de famílias passando pelo mesmo sufoco. E foi aí que a gente percebeu. Se a gente se unisse, a gente tinha força. Se a gente tivesse provas, a gente tinha razão. E se a gente não desistisse, a gente ia vencer. A plateia começou a aplaudir. Marcelo esperou o silêncio voltar. O que eu aprendi com tudo isso é que a justiça não é um favor, é um direito. E a gente não precisa de muito para lutar por ela. A gente só precisa de coragem para falar a verdade, de humildade para pedir ajuda e de persistência para não desistir quando tudo parece impossível. Ele olhou para Sofia, que estava sentada na primeira fileira ao lado de Ana Paula. Eu fiz isso pela minha filha, mas também fiz por todas as outras crianças que andam nesses carros, por todas as famílias que confiam que as empresas vão fazer o certo e por todas as pessoas que ainda acham que não têm voz. Mais aplausos. Marcelo concluiu. Vocês têm voz, e quando a gente usa ela, as coisas mudam. Obrigado. Quando ele desceu do palco, Ana Paula o abraçou. Sofia também. E Marcelo sentiu que, finalmente, a história tinha chegado ao fim certo. Mas a verdade é que a história não terminou ali, porque o impacto daquele caso continuou se espalhando. Outras montadoras, vendo o que aconteceu, passaram a ser mais transparentes com recalls. Consumidores, inspirados pelo exemplo, passaram a se organizar mais rapidamente quando identificavam problemas. E o judiciário, percebendo a força das ações coletivas bem fundamentadas, começou a dar mais atenção a esses casos. O sistema não mudou da noite para o dia, mas uma rachadura foi aberta, e por essa rachadura, a luz da justiça começou a entrar. Se você assistiu até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Deixa um comentário dizendo, assisti até aqui.
porque eu quero conhecer quem realmente acompanha e valoriza essas histórias aqui no canal. E se você acredita que justiça e dignidade valem a pena ser defendidas, se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo. Porque quanto mais pessoas souberem que é possível lutar e vencer, mais forte a gente fica. Juntos, a gente muda o jogo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, quando a verdade encontra coragem, até o silêncio precisa escutar.